Vamos aqui direto para a nossa mensagem dessa manhã, e eu começo aqui com vocês hoje uma nova série, uma série de mensagens a respeito da carta aos Efésios. Quero compartilhar com você 6 mensagens a partir desse texto, dessa carta. Então, nas minhas oportunidades, quando eu estiver aqui, estarei falando com você a respeito de Efésios. Por que é importante estudar Efésios? O que essa carta traz e o que esse tesouro que Paulo escreveu tem para nos ensinar como pessoas, como filhos, principalmente. E aí nós demos o nome para essa série de Além do Papel. E eu vou explicar por quê. Porque além do papel é quando a teologia ela se torna vida prática. A carta aos Efésios é o maior tratado teológico da Bíblia. Paulo escreve em apenas 6 capítulos a síntese do que é o Evangelho. Paulo escreve ali coisas profundas em apenas 6 capítulos. E esses 6 capítulos vão nos ensinar ao longo, então, desta série. Então, quando eu estiver aqui com vocês, estarei falando sobre a carta de Efésios. Uma carta que foi separada, que foi escrita e que ela tem algo amplo de Deus para a nossa vida. Então, por que estudar essa carta, irmãos? Porque ela amplia a nossa visão a respeito de Deus, além do nosso entendimento. A carta aos Efésios explica sobre o Evangelho e que ele não tem nada a ver com o centro da nossa história, mas tem a ver com Cristo. E nós vamos entender isso. É importante estudar essa carta aos Efésios porque ela redefine a nossa identidade. Eu vou descobrir aqui nessa carta sobre o meu passado e sobre como Cristo diz para mim o que eu sou, eleito, adotado, redimido, selado pelo Espírito Santo. Por que é importante estudar Efésios? Porque é uma teologia profunda da vida prática. Os 3 primeiros capítulos, eles vão falar a respeito de quem é Deus e o que Deus fez. E os outros 3, 4, 5 e o 6 vão falar da vida prática. Como é que eu coloco em prática aquilo que Deus está falando para mim? E por que é importante estudar essa carta? Porque ela prepara você para sair dessa fé infantil. A fé que troca devoção por bênção. Eu e você, nós precisamos de uma fé madura. Já falei isso aqui para você. E essa carta, ela afirma um pouco mais isso. Ele fala sobre dom, sobre crescimento, batalha espiritual, firmeza. É uma carta que vai nos tirar da nossa infância espiritual. E ela é impactante por isso. Essa é uma das cartas que Paulo escreve a partir da prisão. E é muito provável que ele tenha escrito as cartas a partir de Roma, quando ele estava preso. E as cartas da prisão, que é Efésios, que é Filemão, que é Tessalonicenses, essas cartas escritas num período ruim da vida de Paulo. Se alguém olhar friamente para a vida de Paulo, tudo deu errado. Afinal de contas, ele está preso. É um bom momento você ser encarcerado. E Paulo, naquele momento que ele está encarcerado, separado, distante de quem ele ama, e ele está prestes a uma condenação de morte. Não é que ele vai ficar preso por um tempo. Paulo está num processo de condenação de morte. E ele vai morrer. Não nesse momento, mas ele vai seguir para isso, por causa dessa prisão. Então a autoria da carta, quem escreveu? Porque eu digo, esta carta é de Paulo. Porque assim, quando você lê, abra aí em Efésios 1, você vai acompanhar comigo, a gente vai ler alguns versículos aqui para destacar o capítulo 1, e é o que tem a ver com a mensagem de hoje. A partir do verso 1, Paulo diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então ele está afirmando,
Eu, Paulo, estou escrevendo essa carta. Por isso eu estou dizendo, é ele que está escrevendo. É ele o autor da carta. Então Paulo é esse homem que está escrevendo aqui esse tratado teológico. E que mais? Qual é o objetivo da carta? Ao contrário das outras cartas de Paulo, que ele está sempre escrevendo para as igrejas, e sempre tem um problema na igreja. Qual é o problema da igreja da Penha? Paulo está escrevendo uma carta para nós, dizendo, ei, Penha, vocês são igreja. É importante a unidade entre vocês. Eu tenho ouvido coisas sobre vocês. E por isso eu escrevo essa carta. Essa é a lógica das cartas que Paulo escreve às igrejas. E aí, para os Efésios, ele escreve uma carta onde ele não direciona nem para uma pessoa e nem para os problemas da igreja. Essa carta que Paulo escreve, ela parece ser uma carta geral. Não é só para aquela igreja de Éfeso, mas ela estava sendo lida para outras igrejas da região. Quando eles acham os pergaminhos e os documentos originais, alguns documentos originais é a carta aos Efésios, mas não está escrito assim, aos Efésios. Está só o texto. Isso indica que a carta foi usada para outras igrejas também. E o objetivo dela é esse ensino profundo de quem é Deus e como vivemos o que Deus colocou para nós. E os estudiosos vão dizer que a carta aos Efésios é a coroa do que Paulo escreveu. De tão forte e precioso esse estudo. Então, o público-alvo são os cristãos desse primeiro século, são as pessoas que estão reunidas na igreja. O contexto dessa carta é esse que eu falei, é Paulo preso. E apesar de estar numa condição péssima, ele se mantém forte. Essa é a diferença de Paulo. Quando tudo está caindo na vida dele, uma coisa não cai: a fé. Quando tudo está dando errado na vida de Paulo, uma coisa continua dando certo na vida dele: a sua fé. Porque é desta agonia que ele tira forças para dizer: ei, igreja de Éfeso, deixa eu te falar, quem vocês são em Deus? Num momento muito ruim. Muitas vezes, nos momentos ruins, o que nós fazemos? Escrevemos cartas, encorajamos alguém. O que nós fazemos quando nós estamos numa situação difícil? Retém o dinheiro, abandona a igreja, abandona seu ministério, a gente solta, a gente se enfraquece, a gente se recolhe. Paulo está passando por tudo isso. Ele está encarcerado, ele está sem as pessoas, mas uma coisa ele não perdeu: a fé. E ele está encorajando aqui os nossos irmãos, e por isso eu e você estamos lendo hoje o que ele escreveu. Então ele é prisioneiro, mas ele está com o seu espírito forte. Encarcerado, mas o seu espírito livre para nos abençoar. Então essa carta aos Efésios, ela é esperança e encorajamento para aquele povo. E não ensina apenas sobre a nossa identidade em Cristo, mas nos chama a viver de uma maneira que nós reflitamos essa identidade. Paulo nos chama hoje a viver de verdade aquilo que nós aprendemos e que é espiritual. Por isso que o tema de hoje é da tinta à identidade, do papel à nossa identidade em Cristo. Você sabe quem você é em Deus? Você tem consciência do que Deus te chamou e por que Ele te chamou? E o texto começa, e eu quero fazer aqui uma alusão do seguinte:
Imagine que uma pessoa, ela recebe uma carta informando que tem para ela uma herança. Alguém vai falar assim: ô glória. Você gostaria de, nesse momento agora, receber um advogado na sua casa dizendo assim: você tem uma herança? Fala assim: eu nem sabia. Pois é, um tio distante seu, lá na Finlândia, deixou para você este documento aqui, ó. Isso aqui é uma herança para você. Já imaginou isso? Tem aqui a documentação, tem aqui o acesso, tem aqui o recurso, tem aqui os bens. Mas existe um detalhe para que você receba. Você precisa responder ao chamado e aceitar legalmente a herança. Todo mundo que recebe uma herança precisa assinar: eu recebo, para que isso de fato seja seu. E essa carta aos Efésios está falando que eu e você temos uma herança. E está tudo escrito. Os bens, quando você vai receber, você já é amado, você já é possuidor dessas coisas. Você só precisa aceitar. E o documento está aqui. A herança, ela foi preparada por amor, mas ela precisa ser recebida. E essa é a beleza do Evangelho. É isso que nós vamos encontrar aqui na carta de Efésios. Você tem uma herança em Deus. Isso tem a ver com a sua identidade nele. Você só precisa receber. Deus, em sua graça, Ele preparou salvação, adoção, redenção, propósito em Cristo antes da fundação do mundo. Por isso Ele nos chama, nos convence, nos atrai, oferece graça suficiente para que o homem responda a isso com fé. Porque quando tudo estiver ruim na sua vida, uma coisa não pode faltar: fé. É o que está acontecendo com Paulo e é o que ele está escrevendo. E a gente vive cansado, tentando provar valor, buscando aceitação, vivendo pela aprovação dos outros, medindo a nossa identidade por desempenho. Mas Paulo está escrevendo uma outra coisa aqui. E a nossa identidade não começa no nosso esforço. A nossa identidade começa no amor. Olha o que está escrito aí no verso 3. Abra aí a sua Bíblia. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Você notou a conjugação do verbo abençoar? Não é que você vai ser abençoado. Ele já te abençoou. Não é o que está escrito? Que nos abençoou. Então, você já é um abençoado. Isso tem a ver com a sua identidade. E não é em qualquer Deus. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo. Não é em outros deuses. E o povo daquela região acreditava em muitos deuses. A deusa Artemis, ela é a adorada da cidade de Éfeso. E Paulo está dizendo: não é em Artemis, é em Deus. Ela não pode fazer nada por você. Nos domínios celestiais, para esse primeiro século, as pessoas tinham medo dessa região dos domínios celestiais, porque havia um folclore em cima disso. Porque nos lugares celestiais é onde estavam os deuses, é onde estavam os demônios, é onde estavam as coisas. As pessoas tinham medo dos lugares celestiais. Talvez por esse motivo, Paulo tenha dito: eu fui ao terceiro céu. E ele põe uma classificação do céu. O primeiro céu é aquele que a gente vê, aquele que você olha, o firmamento.
O segundo céu é onde estão as regiões celestiais. E o terceiro céu é onde Deus habita. Então ele está dizendo, olha, nas regiões celestiais, Deus está. Onde você tem mais medo, Deus está. Onde você acha que está faltando tudo, Deus está. Ele é dono de todas as coisas. Há um propósito eterno de Deus para todas as coisas na sua vida. Talvez por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a sua dificuldade. Se você tiver fé. Há bênçãos demais nesse texto. A predestinação aqui em Efésios, ela não aponta para um favoritismo arbitrário. A predestinação aqui, ela não é que Deus elegeu uns e outros não, mas há um plano eterno de Deus para salvar, adotar e formar um povo em Cristo. É um texto difícil da gente ler, o texto de Efésios, porque essas coisas bagunçam e há muitos entendimentos. Mas toda a ênfase está em Cristo. Todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, é sobre Cristo. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Todos que estão em Cristo participam dessa herança. E essa é a herança. Você é mais rico do que você imagina. Talvez você não tenha acessado essa riqueza ainda. Talvez você esteja preocupado demais e você não sabe que basta você aceitar a herança. Você está vivendo só com aquilo que você está vendo. E Deus separou para você uma herança que é eterna. Eu preciso responder a esse chamado. Eu preciso aceitar legalmente a herança. E eu não posso viver abaixo daquilo que Deus preparou para mim. Não posso. Essa é a sua herança. Essa é a minha herança. Antes da fundação do mundo. Olha aí o capítulo 1, versos 4 e 5. Acompanha comigo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus não está escolhendo aleatoriamente pessoas para salvação. Ele está dizendo, em Cristo você é escolhido. O foco é Cristo. E Deus determina essa eternidade para que todos, eu e você, em Cristo, sejamos santos, filhos, herdeiros, participantes da promessa. A eleição ela é cristocêntrica. É Cristo no centro. E todo aquele que responde pela fé participa dessa eleição. Você conhece João 3,16? Você pode citar de cor? No 3. 1, 2, 3. Porque Deus que isso fique gravado na sua mente para sempre. Esse é o versículo que fala da sua identidade, da sua herança, da minha herança. 2 Pedro 3,9 diz assim, na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem. 1 Timóteo 2, versos 3 e 5, ele diz assim, isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador. O quê? Cujo desejo é, todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade,
o homem Cristo Jesus. Ele é o maior interessado. E esse é o amor de Deus, ele sempre toma a iniciativa. Ninguém se salva sozinho. Vou repetir. Ninguém se salva sozinho. Todos nós precisamos da comunidade. Todos nós precisamos uns dos outros. Porque quando a gente está no dia ruim, alguém nos ampara. E se um dia eu fui amparado, um dia eu vou amparar alguém. Essa é a lógica. É disso que ele está falando. Ninguém encontra Deus primeiro. Deus sempre nos encontra antes. A graça vem antes, a cruz vem antes, o chamado vem antes. Esse amor que a gente não entende. É esse amor que Deus tem para nós. Amém? O convite foi feito. Será que nós vamos aceitar? Deus preparou essa herança antes da fundação do mundo. A pergunta é: você vai responder a esse amor? Vai aceitar a herança? Ou vai deixar o documento guardado na gaveta? Porque o documento, se ele não for assinado, não serve de nada. Pode ter a melhor redação, precisa ter uma assinatura, precisa ter um aceite. Precisa sair da tinta, precisa ir para a identidade. Nosso segundo ponto aqui, a adoção, ela é oferecida, mas precisa ser recebida. Como a gente leu no verso 5, Ele nos predestinou para si, para adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O plano eterno de Deus era formar uma família em Cristo. Agora, essa adoção, ela precisa ser recebida mediante a fé. É difícil, mas a gente não pode dizer que todas as pessoas são filhas de Deus. Eu preciso aceitar ser filho. João 1,12 vai dizer assim: mas todos os que creram nele e acreditaram e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Gálatas 3, de 26 a 27, eu vou ler para você. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Pois todos sois filhos de Deus mediante a fé nele, Jesus Cristo. Apocalipse 3, 20, você conhece esse também de cor. Eis que estou à porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. Essa é a versão da NVT. Mas você conhece essa passagem. Eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém der o aceite nessa herança, eu entrarei. Entrarei na sua casa e nós vamos cear juntos. Qual é a nossa decisão, irmãos? Do que nós estamos buscando e querendo. Nossa geração está tentando construir a identidade em coisas que não são herança. E cada vez mais a gente está ficando mais longe de Deus e é uma preocupação muito forte. As igrejas estão cheias, lotadas de gente vazia. Os templos são enormes. Eu dou graças a Deus que eu não preciso fazer 3 cultos aqui ainda. Mas tem gente que nesse domingo ele vai fazer um culto de manhã, um culto de tarde e um culto à noite. E é o mesmo pastor que vai pregar. As igrejas estão lotadas. A pergunta é, lotadas do que e de quem? E para quê? Então a nossa geração, ela busca coisas, mas não busca no lugar correto. Nenhuma dessas coisas que são frívolas, que são passageiras, sustentam o coração humano. E quando a gente dedica demais a alguma coisa dessa terra, a gente percebe, nada disso preenche o vazio que só Deus pode preencher. E a gente pode procurar isso nas coisas ruins,
que são nos vícios, que são nas coisas que nos fazem mal, como nas coisas que também parecem boas para nós. Tem gente que já está na pós-graduação, do mestrado, do doutorado, pós-mestrado, e continua querendo mais alguma coisa. Quero o título da NASA agora. Eu quero ser o tripulante que vai pisar na Lua de novo. Para quê? Por quê? Por que essa sede toda numa área só? O que você está buscando? Quer tapar um buraco? Volta para a sua herança. Dá o aceite. Tira esse documento da gaveta. Vive o que Deus te chamou para fazer. Para de ficar buscando aquilo que não é de Deus. Deus tem algo melhor para você e para mim. Nós somos criados para uma identidade relacional com Deus. Sem isso, sucesso não basta, aprovação nunca satisfaz, comparação nunca termina, irmãos. A adoção espiritual, ela resolve a maior crise da humanidade, que é a crise de pertencimento. Todos nós passamos por isso, essa crise de pertencimento. Estar num lugar e não se sentir pertencente a ele. Como é ruim isso. Eu estou aqui, mas eu não me sinto pertencente a esse lugar. Fica um buraco, fica um vazio. E essa identidade em Deus, ela precisa ser preenchida. Mas não com impressão, não com trabalho excessivo, não com umas coisas que você acha que você precisa fazer, porque você já foi amado. Você já foi abençoado. Você não trabalha para ser amado. Você responde porque você foi amado primeiro. Eu só estou aqui porque Cristo me amou primeiro. E eu não tinha ideia de quem Ele era. Mas Ele já me amava. É uma coisa louca. Nós fazemos o contrário. A gente só ama de quem a gente gosta. Porque se você não gosta da pessoa, você não ama ela. Precisa pelo menos concordar com as minhas coisas. Se vota no outro candidato, se torce para o outro time. Não é assim? Com Cristo não é assim, meu irmão. Na mesa do Senhor sentam todos. Na mesa do Senhor sentam os de times diferentes, os de partidos diferentes. Porque há uma herança, há uma identidade em Deus. Deus não faz acepção de pessoas. A gente não entende isso porque nós fazemos. Nós fazemos. Nós gostamos de um, não gostamos do outro. A gente queria que o outro tivesse mais sal. Ah, é tão sem sal. Não dá, pastor. Se tivesse um pouquinho de pimenta nele, já estava bom. Mas não tem sal, não dá, não vai. O santo não bate. Estou falando que a igreja está cheia, mas está cheia de gente vazia. Como é que você vai dizer para o outro assim, ó, o santo não bate? Acho que você não é santo. Por isso não bate. Não dá, irmãos. Como é que eu vou dizer o santo não bate? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus preparou uma herança antes da fundação do mundo. A adoção, ela é oferecida, mas precisa ser recebida, meu irmão. A gente não pode deixar esse documento da gaveta. Tem que sair da tinta. Tem que vir para a identidade. E aí no verso 7, ele vai falar de um outro termo aqui importante na teologia de Paulo, que é a redenção. Que ele vai dizer assim, Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. A gente sempre se preocupa quando a gente fala de sangue na igreja,
Porque as pessoas que não são cristãs ou não estão habituadas com sangue, acham estranho, né? Você não acharia estranho você ser lavado pelo sangue? Já imaginou ser lavado com sangue? Um balde de sangue virado na sua cabeça? A relação com o sangue é difícil para nós, mas ela é forte. Paulo faz isso de propósito. Esse povo aqui da igreja de Éfeso também tinha problema com sangue, porque o sangue é uma figura forte. Então, quando ele fala, olha, Cristo comprou a nossa liberdade com sangue, ele está aqui carregando nas palavras para que eles entendessem. E de fato, Cristo derrama o seu sangue na cruz por nós. Sangue é assustador. Olha os filmes de terror. Tem pouco ou muito sangue? Mas é um sangue morto. Não é um sangue que salva. Não é um sangue vivo. Porque sangue só é bom se ele está cumprindo sua função. O sangue derramado, o sangue que é cometido por crimes, aquele sangue não é bom. A gente nem gosta de ver. Sabe aqueles vídeos que você recebe no WhatsApp? A pessoa com a mão esfacelada, o osso saindo. Não me manda esses vídeos, eu não vou ver. Dá uma paura. A gente não gosta de ver aquilo. O sangue, ele é difícil. Mas é essa figura que Paulo está trazendo aqui para exemplificar o que Cristo fez por nós. E quando a gente olha para a cruz, que de fato ele verte o seu sangue, é uma realidade. A cena é chocante, porque isso tem valor. 1 João 2, do verso 2 ao verso 3, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas o pecado do mundo. A cruz foi essa manifestação máxima do amor universal de Deus. Tito 2,11 vai dizer assim, pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. João 3,18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. A cruz não é só um gesto simbólico, ela é um convite. Cristo abriu o caminho, a graça foi liberada. Mas Deus não obriga ninguém ao relacionamento. Você não é obrigado. Você precisa aceitar. A herança está no seu nome, os bens estão no seu nome, você precisa aceitar. Se você deixar na gaveta, vai perder a identidade. O problema é que hoje a gente quer viver esses benefícios sem compromisso. Eu falei o tamanho da igreja. Parece que a gente só quer os benefícios da fé, mas não quer as renúncias. E a renúncia é você conviver com quem você não gosta. A igreja é o melhor lugar para você crescer, porque na igreja tem todos os tipos de pessoas. O lugar onde só tem pessoa que você gosta tem um nome, chama-se clube, Rotary. Só tem gente que é do seu nível. Lá você só vai achar a pessoa que gosta, que fala o que você gosta. Na igreja é onde a gente tem os contratempos. Na igreja é onde a gente tem as opiniões diferentes. Na igreja é onde a gente cresce. Tem irmãos que nos fazem crescer bastante. E isso não é ruim. Isso é bom. Isso é muito bom. E aqui eu vou caminhar para o final, porque no verso 13 e 14, diz assim, de Efésios, capítulo 1. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido.
O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor da sua glória. Olha só, a sequência do 13 e do 14. Ouvir, crer, ser selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo vem sobre aqueles que respondem ao chamado da graça. Eu e você somos atraídos pela grande graça de Cristo. E o Espírito Santo, ele é o selo de Deus na nossa vida. Que você então, depois que aceitou aqui a herança, assinou, e agora você recebe um selo que é o Espírito Santo. Você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E assim eu e você, com esse propósito aqui assinado, feito, ele não apenas garante o nosso futuro, o Espírito Santo, ele transforma o nosso presente. A maior bênção que alguém pode receber ao integrar o Evangelho é receber o selo do Espírito Santo. Quando você diz sim a Jesus Cristo, você recebe um selo do Espírito Santo para te ajudar a caminhar até o dia em que você vai ver Ele face a face. Sozinho você não vai conseguir nada, mas com o selo do Espírito Santo sim. E o selo é importante, porque na Bíblia o selo, ele é algo que é uma marca de um rei. Toda a correspondência que tinha o selo, a marca do rei, aquilo tinha uma importância muito grande. E o selo do Espírito Santo na sua vida é Deus dizendo: você tem identidade em mim. Eu e você somos selados no Espírito. E a nossa relação é essa. Ela não é mecânica, ela não é vazia, mas ela é construída todos os dias. Então a graça que tomou a iniciativa de nos amar primeiro, nos sela agora com o Espírito Santo. Então talvez essa manhã você precisa parar de viver distante da mesa que Deus preparou para você. Tira a herança da gaveta. Assume quem você é. A partir do momento que você entender quem é você em Deus, outras coisas na sua vida deixarão de fazer barulho. Eu sei quem eu sou em Deus. Outras coisas não vão me roubar, não vão roubar minha identidade. Eu sou filho, eu sou amado, eu fui escolhido, eu já fui abençoado. Você não precisa de outras coisas. Só precisa entender que tem uma herança que está no seu nome, preparada por Cristo. Isso é sua identidade. Você foi amado antes de nascer. Você tem ideia do que é isso? No ventre da sua mãe, em formação, você já foi amado. A gente não deveria se sentir sozinhos, porque nós temos um Deus que nos ama dessa forma. Em Cristo eu fui amado, chamado e convidado para uma herança eterna. A pergunta é: eu estou vivendo como filho ou tentando sobreviver emocionalmente? Emocionalmente arrasado, mesmo sendo filho. Isso chega a ser uma incoerência. Eu preciso do Espírito Santo. Você também. Você é mais rico do que você imagina. Há uma herança que precisa ser recebida, vivida e desfrutada em Cristo. Não apenas no papel, mas numa identidade em Cristo. Você entendeu? Você vai tirar esse papel da gaveta. Vai parar de viver o que Deus não pediu para você fazer. Vai se entregar ao que Ele está te chamando. Mas eu já te adianto, tem renúncia. Vai precisar de renúncia. Não vai dar para fazer só o que você gosta. Tem renúncia. Tem um sacrifício. Mas que vale a pena, porque é para a eternidade. Não é só para essa vida, é para a eternidade.
Cristo nos chama hoje para uma herança que é eterna. Ele nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. E isso é suficiente para você. Isso é suficiente para mim. Jesus Cristo, o Senhor. Feche seus olhos. Vou chamar a banda aqui para a gente encerrar o culto. O culto não, né? Tem mais coisa aí. Mas a gente encerrar a mensagem dessa manhã. Com algo poderoso do Senhor. A gente vai continuar lendo esse texto de Efésios. Mas aqui hoje, nessa nossa abertura aqui dessa série, a coisa mais forte que eu preciso deixar para você aqui é que você já foi abençoado. Você tem uma identidade que está em Deus, e a identidade é de filho. Não é de servo. Você não precisa provar as coisas. Deus te ama demais, mais do que você imagina. E já tem uma herança para você. Você precisa recebê-la. Quem sabe hoje Deus não quer falar com você nesse sentido. Você é filho, é amado, é escolhido. Não troque aquilo que é eterno de Deus na sua vida por algo que é passageiro. Não se afaste daquilo que Deus te chamou. Não se afaste da comunhão que te faz crescer. Vença isso em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Faça uma oração sincera ao Senhor. Pergunte a Ele: Senhor, eu estou vivendo essa realidade? O que Paulo está dizendo nessa carta é real para mim? Senhor, eu posso estar vivendo debaixo de culpa, ou achando que eu não tenho mais nada. Senhor, me ajuda nessa manhã. Me ajuda a entender. Me dá uma identidade. Eu não sou alguém jogado nesse mundo. Eu não sou alguém que está de canto, de lado. Eu sou filho. Meu irmão, não deixa o diabo contaminar o seu coração, a sua mente, falar mentiras no seu ouvido, dizendo que você é um esquecido, é um de lado, é um cancelado. Isso é mentira. Em nome de Jesus, levanta hoje para algo poderoso de Deus. E esse algo poderoso é ser filho, é ser filha. Ele está aqui. Deixa Ele falar no seu coração. Deixa Ele ministrar aí. Senhor, aqui está a tua igreja, os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, nessa manhã nós reconhecemos que somos mais ricos do que pensamos ou imaginamos. O Senhor é suficiente para a nossa vida. Senhor, se há alguém nesse salão aqui vivendo além ou aquém daquilo que o Senhor preparou nessa manhã, em nome de Jesus, traz todo o conforto que é do céu e traz todo o entendimento para viver uma vida em abundância do Senhor. Senhor, que ninguém seja privado aqui nessa manhã, ó Pai, de viver aquilo que o Senhor determinou como propósito. Nós reconhecemos, recebemos esta herança. A tua graça nos basta. Fortalece os cansados. Senhor Deus, levanta os abatidos. Acalma os nervosos. Dá do teu amor. Traz companhia, Senhor, aos solitários. E a tua promessa sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor porque Ele é bom.